Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao módulo onde a gente vai falar sobre autopromoção. Você precisa se autopromover e isso faz parte da aula de como identificar as atividades de maior valor para você e para a empresa que você trabalha. E eu quero começar com essa frase, anota aí para você não esquecer. Promover o seu trabalho reforça a sua importância e seu profissionalismo na cabeça de quem trabalha junto com você. É muito importante que a gente consiga mostrar para as pessoas que a gente é importante para a empresa, porque é aí que a gente se autopromove. Autopromoção é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia. Quanto mais responsabilidade a gente ganha dentro da empresa, mais a gente tem que demonstrar qual o nosso valor, qual é o valor que a gente traz para a empresa. Então, no dia a dia, é sim interessante que você faça uma promoção sobre o seu trabalho. O que significa isso? Significa que você vai querer sim que as pessoas que trabalham com você saibam que você é um profissional de maior valor, que você faz as coisas de uma forma X, que você tem a sua ética de trabalho, que você respeita as pessoas. É importante que você se autopromova, que você fale sobre essas coisas para as pessoas que trabalham com você, porque isso vai fazer com que você ganhe mais responsabilidade, mais confiança, você vai gerar mais confiança nas pessoas e com isso, com mais confiança você ganha mais responsabilidade e com mais responsabilidade mais confiança e assim você consegue ser notado, notada no ambiente de trabalho. Veja bem, é muito importante que as pessoas saibam do valor que você traz para a empresa, mas como você entrega a mensagem da sua importância também é muito importante, porque dependendo de como você fala sobre você mesmo, sobre o seu trabalho, você pode soar arrogante. E você não quer soar arrogante, porque isso não é aquilo que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre autopromoção, é a geração de confiança nas pessoas no seu trabalho. É que as pessoas saibam que quando você vai fazer alguma coisa, você vai fazer em uma qualidade X, que você vai conseguir entregar no prazo, que você vai responder dentro do tempo daquela atividade, que você vai avisar qualquer problema que possa acontecer, que vai fazer com que aquela atividade não seja entregue dentro do prazo. Ou seja, basicamente aquilo que você está fazendo é um marketing pessoal. Então você tem que tomar cuidado para não ser arrogante, porque uma pessoa arrogante ela gera exatamente o efeito oposto daquilo que a gente está buscando. Então, para isso, eu coloquei algumas diretrizes que você deve seguir na hora de você falar sobre o seu trabalho. Então vamos falar sobre essas 4 diretrizes que elas são muito importantes. A primeira delas é a atividade entregue e o uso que o resultado dessa atividade terá são mais importantes do que você. Portanto, é sobre a atividade e não sobre você. O que significa isso? Significa que quando você entrega um relatório, você não é mais importante do que o relatório que você entregou. Então você tem que se promover o seu pessoal através do seu trabalho. Então entregue com qualidade, fale sobre as dificuldades que você teve durante a execução dessa atividade e fala como que você conseguiu entregar essa atividade. Ou seja, a gente passa por desafios todos os dias. Às vezes a gente trabalha com pessoas que não respondem no tempo que a gente precisa. E o que a gente fez? A gente passou a mão no telefone, ligou para as pessoas e a gente conseguiu as informações do relatório. Então, quando você estiver falando sobre o seu trabalho, fala sobre a atividade que você fez. Conversa com as pessoas sobre quando você teve um desafio enorme, na hora que você estiver entregando a atividade, falar com a sua gerência, conversa sobre os problemas que você teve ao executar essa atividade, mas que você conseguiu, com o seu profissionalismo, você conseguiu de fato entregar a atividade dentro do prazo. Ou se ela foi entregue depois do prazo, explica o porquê que ela foi entregue depois do prazo. Lembre-se, avisa antes do prazo chegar. Então essa é mais uma das maneiras que você vai se autopromover, porque quando você se autopromove, falando sobre que uma atividade vai atrasar, você está sendo muito profissional, então você está gerando uma percepção de organização e profissionalismo na sua gerência. Lembre-se disso. E
quando você estiver falando sobre o porquê que você acha que essa atividade vai atrasar, você pode aproveitar para vender o seu peixe, se autopromover. Olha, porque eu estou falando com o CFO da empresa e o CFO da empresa não está com tempo essa semana, ou a pessoa que está responsável por esses dados só tem ela e ela está fora hoje, então só vou conseguir pegar esses dados amanhã. Quando você faz esse tipo de coisa, quando você autopromove a tarefa e não você necessariamente, você está diretamente promovendo você e você está mostrando qualidades de um profissional acima da média. Lembre-se, aqui a gente está falando de diretrizes, e diretrizes não são uma receitinha de bolo. O que eu falei aqui para você são exemplos que todos eles cabem dentro de uma diretriz. É para isso que a gente fala sobre diretriz e não sobre uma receita de bolo exata. Pegou? Esse é o primeiro. Vamos para o segundo aqui. Não interrompa as pessoas para autopromover o seu trabalho. Não tem nada mais chato do que você estar numa reunião e a pessoa levanta a mão e acaba falando sobre alguma coisa que ela fez de super importante dentro da empresa. Então você está interrompendo um processo que está sendo executado ali no momento. É uma reunião ou é um momento, às vezes, até de uma apresentação de um colega e você está lá falando sobre você. Então não interrompa, ok? Número 3, seja humilde quando alguém elogiar, mas nunca negue um elogio. Muita gente, mas muita gente que eu conheço nega elogios. Ah não, mas isso não foi nada. Mas como assim não foi nada? Você passou uma noite, às vezes, trabalhando num relatório, você buscou as informações com 15 pessoas. Sim, foi importante, sim, é interessante. Então seja humilde, né? Mas não negue um elogio, agradeça, de fato agradeça, porque isso também, primeiro que você é uma pessoa merecedora daquele elogio, porque você executou aquela atividade de forma exímia, então aceite o elogio, não negue, para com esse negócio, não, isso não foi nada, não, imagina. Número 4, fale sobre a sua forma de pensar, sobre a execução das atividades e o porquê essa forma de pensar é importante para você. Muita gente acaba executando atividades no dia a dia que elas, de uma maneira que ela sempre foi executada, mas você não necessariamente concorda com aquilo. Eu já passei por alguns momentos na minha vida profissional onde uma atividade me foi dada e eu perguntei, tá bom, mas como que você espera que essa atividade seja entregue? E a pessoa me falou e eu não concordava. Então, é importante que você fale sobre como você acha que a atividade deveria ser executada, que isso é uma autopromoção do seu conhecimento, ou seja, você estudou para aquilo, você tem uma certa experiência em executar aquela atividade em um outro departamento ou uma outra empresa, traga isso para a empresa ou para o departamento que você está trabalhando agora. Fala com a pessoa que está te passando essa atividade e fala por que é importante. Olha, ao invés de a gente fazer, por exemplo, um fluxograma, por que a gente não faz um UML com casos de uso e uma descrição de cenários no final para a gente conseguir trazer o cliente? Essa foi exatamente a história que aconteceu comigo e olha só que beleza, você está demonstrando para a pessoa que você sabe sobre o UML, que você sabe sobre casos de uso, que você sabe sobre cenários e que você também faz entrevista com clientes. Tudo isso quando você explica sobre qual é a sua visão de como executar uma determinada atividade.